Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, eu sou jornalista e pesquisador e se vocês ainda se lembram, esse é o canal Safra 92. Bom, e eu tô aqui no melhor estilo anos 50, James Dean, só que calvo, gordinho e nada sexy, para poder falar sobre as trilhas da novela que estreou nesta semana que nós estamos conversando aqui, no canal Viva, que foi a novela Bambolê. A gente vai falar um pouco sobre os discos da novela, né? Bambolê lançou 2 LPs na época, né? Entre 87 e 88, enquanto a novela estava no ar, no horário das 6. E a gente vai falar um pouquinho, algumas curiosidades sobre a trama, ok? Bom, eu tô gravando novamente esse vídeo sem cortes, então vai ser sem edição. As inserções as inserções vão ser só dos discos e das fitas que eu vou mostrar para vocês aqui. Tanto pela urgência de poder gravar em tempo, de poder mostrar para vocês o meu lado rebelde aqui no figurino e motoqueiro, e também falar um pouco das trilhas enquanto a novela tá fresca, né? A estreia da novela tá fresca, e porque eu tô um pouco dodói, né? Tô isolado em casa, com sintomas de Covid, mas por enquanto eu tô bem e espero me recuperar logo para poder gravar mais coisas para vocês, para poder trabalhar direitinho e para poder abraçar minha mãe e poder me liberar quando eu testar negativo, né? Ou pelo menos quando os sintomas já não estiverem por aqui. Falando rapidamente sobre a novela, né, e sobre esse figurino aqui que eu trouxe para vocês, eu vou tirar o óculos para poder enxergar direitinho aonde tá a câmera que está aqui. A novela se passa nos anos 50, né, mais precisamente em 1958. E não liguem de eu estar suando bicas aqui, porque essa jaqueta é muito quente. E eu suo naturalmente, então eu vou tentar passar um paninho aqui para poder não ficar tão brilhante. Mas voltando ao tema, a novela se passa nos anos 50, mais precisamente no ano de 1958, ano em que o Brasil ganhou o seu primeiro Mundial, né, a sua primeira Copa do Mundo em 1958. Então, coincidência, a novela está estreando justamente nessa época que a gente está lutando pelo Hexa. E a gente tem ali um casal de viúvos, né, personagens da Suzana Vieira e do Cláudio Marzo, que se encontram e formam o casal principal da novela que a gente está assistindo agora no canal Viva, que vai acompanhar pelo menos até junho do ano que vem. Então, a seleção que foi produzida na época pelo Sérgio de Carvalho para Som Livre, segundo informações aí do nosso querido professor Guilherme Bryan e do nosso também querido Vicente Vilário lá no livro Teletema, contando em sua grande maioria, né, na maior parte de sua seleção, com canções dessa época, né, da década de 1950, e com canções que foram produzidas para a novela, e disso a gente vai falar já estou abrindo parênteses como sempre. Mas voltando para a novela, é uma novela que nunca foi reprisada na Globo, né, nesses anos todos, nesses 35 anos, né, desde que a novela foi exibida. E assim como outras novelas que não foram reprisadas, a gente tem, né, inicialmente a ideia de que se uma novela não foi reprisada, ela não fez sucesso, e não foi o caso de Bambolê. Bambolê fez um grande sucesso, sobretudo porque veio na esteira, né, de outra grande produção ambientada nos anos 50, que foi a minissérie Anos Dourados, que foi exibida no ano anterior. Por razões diversas, Bambolê não foi reprisada pela Globo e fez sucesso, assim como a outra novela escrita pelo Daniel Mas, né, pelo novelista Daniel Mas, Um Sonho a Mais, que foi no horário das 7 na Globo em 1985. A novela fez sucesso, também não foi reprisada, e as pessoas ficam com essa impressão de que ambas não fizeram sucesso, mas fizeram sucesso sim. Pelo menos no caso de Um Sonho a Mais, a gente tem uma novela que era bastante criticada por conta do roteiro, por conta, enfim, até de moralismo em relação ao personagem
Leila Torraca, né, que se travestia de mulher para se disfarçar, então tinha uma questão moralista também envolvendo a novela Um Sonho a Mais, mas foi uma novela que fez sucesso, que foi bastante assistida na época, só não foi reprisada. Mesmo caso de Bambolê, mesmo caso de Baila Comigo, Corpo a Corpo, Louco Amor e outras tantas novelas que, apesar do seu sucesso, não ganharam uma reprise na Globo, mas estão ganhando essa chance de serem revistas agora no Canal Vivo. Então vamos falar sobre as trilhas sonoras, certo? Vou pegar aqui os discos para mostrar primeiro as capas dos discos, e se eu estou rangendo aqui, se vocês estão captando esse barulho de rangido, é por conta da jaqueta aqui de couro que eu descolei para gravar esse vídeo. Aqui a gente tem as trilhas sonoras, né? O volume 1, com a Suzana Vieira na capa, protagonista da história. Fotos muito bonitas, né? A Suzaninha com esse vestido azul. E a gente tem aqui do outro lado a Miriam Rios estampando a sua primeira e pelo menos única trilha de novela. Apesar da Miriam Rios ter feito sucesso com esse personagem, né, e ter feito sucesso com outros personagens, ter tido destaque na TV com outros personagens, na Globo, né, sobretudo, ela nunca tinha conseguido emplacar uma capa de disco, e a primeira foi essa aqui. Ambas as trilhas venderam bastante. Elas fazem parte desse período, e se você viu o nosso vídeo sobre a trilha de Sim a Moça, eu explico lá, né, já tinha explicado lá sobre esse período, sobre um período em que as trilhas da Globo venderam muito, né, venderam bastante cópias, inclusive as trilhas das novelas das 6, apesar de as trilhas das novelas das 6 terem feito, apesar das novelas das 6, aliás, terem menos audiência do que as novelas das 7 e das 8, a popularidade delas nesse período estava muito grande, então a gente teve grandes vendagens de discos nos álbuns de músicas das novelas desse horário também, né? A gente tem como exemplo, como citei lá naquele outro vídeo de Sim a Moça, as trilhas das novelas Livre para Voar, de 1984, que vendeu bastante, 150 mil cópias, se eu não estou enganado. As trilhas de A Gata Comeu e de Quina pra Lua, que venderam 500 e 400 mil cópias mais ou menos na época. A gente teve um período de baixa, né, ali entre nesse período aí entre Sim a Moça e Direito de Amar, né? A gente teve aí duas trilhas que venderam menos do que as outras, venderam uma quantidade ok de cópias, mas menos do que as trilhas anteriores, e as trilhas posteriores também. E esse sucesso é retomado com as trilhas de Bambolê, sobretudo esse volume aqui, o volume 1, que vendeu na época 400 mil cópias, um grande número de cópias na época. A trilha 2, né, o volume 2, ela vendeu menos, vendeu pouco mais de 100 mil cópias, mas ainda é um grande número de discos, considerando, né, que é uma trilha que geralmente, essas trilhas volume 2, geralmente elas são lançadas quando a novela está do meio para o fim, não tem os temas principais, né, não tem os temas de abertura, geralmente, né, que estão no volume 1 ou na trilha nacional da novela. Então, foi uma trilha que vendeu menos, mas ainda assim vendeu bastante. São dois discos que você encontra com facilidade nos sebos por aí, sobretudo o primeiro. Uma coisa a se falar também sobre esse período das trilhas é que foi durante Bambolê, né, durante a troca aqui do volume 1 para o volume 2, que a Globo trocou também de empresa que produzia os seus discos, né? Desde o final de 1985, que os discos e as fitas da Som Livre eram fabricados pela CBS, que hoje é a Sony Music, e passaram a ser fabricados pela BMG, que tinha adquirido a SA, que passou a produzir os discos da Globo pelo menos até 1995, né, até quase o final dos lançamentos da Globo em LP. Esse aqui foi um dos primeiros a ser fabricado na época pela BMG. As fitas também, você percebe isso nas fitas, né, que elas também têm uma diferença nesse aspecto. Aqui é o volume 1 em cassete. A câmera não está muito boa hoje por conta da luz, mas acho que dá para vocês terem uma ideia de como é a fita. E aqui o volume 2, também com a Miriam Rios na capa.
E as fitas, você vê, né, que até o modo como elas foram fabricadas também é bem diferente, bem dísparo. O volume 1, o cassete, as músicas estão impressas no acrílico, né, no plástico. Então, diretamente impressas no plástico. E no volume 2, a gente tem a tradição das fitas da RCA na época, em que eles colavam um adesivo, né, impresso, e aí no adesivo a gente tinha as músicas, né, os nomes das músicas e as informações necessárias para a gente conhecer os artistas que estavam aqui nas fitas, né, nas trilhas da novela. E uma coisa interessante para se falar, além, enfim, do modo como essas trilhas estavam dispostas na época, o modo como elas foram fabricadas, é que elas representaram na época uma novidade frente ao modo como a Globo lançava seus temas de novela, sobretudo se lançava mais de um disco, né? Pela primeira vez, a Globo optou por lançar 2 trilhas mistas com canções nacionais e internacionais, seguindo o sucesso da trilha da minissérie Anos Dourados, né, que também se passava nos anos 50, que também foi lançada dessa maneira, né? A trilha da novela, ela tinha canções nacionais e internacionais num disco só, e aqui eles tiveram essa sacada de também lançar 2 discos mistos. Lá no teletema do Vincent e do professor Guilherme, o Sérgio de Carvalho conta em entrevista que isso partiu da vontade, né, dos produtores musicais da Som Livre da época de inserir trilhas internacionais logo no começo da novela, né, temas internacionais logo no começo da novela. Eu acabei de assistir o primeiro capítulo agora e já vi Elvis Presley tocando no primeiro capítulo, né? Não era comum você ter músicas internacionais tocando logo no início das novelas, né? Elas passavam a tocar do meio para o fim, mas por conta do modo como o Bambolê foi lançado, né? Os discos de Bambolê foram lançados, as trilhas, os temas internacionais, aliás, passaram a tocar desde o início também. Outra coisa interessante sobre as trilhas é que, vocês sabem, né, nessa época os discos já não eram todos de canções originais, né, compostas para a novela, mas aqui os 2 maiores sucessos desse LP, né, da época, eles foram produzidos para a novela. São as canções Conquistador Barato, do Léo Jaime, que é o tema de abertura, que ele compôs para a novela, e a canção Festa do Amor, na voz da Patrícia Marques, que aqui na época estava saindo da infância, entrando na adolescência, e só assinava como Patrícia na época. Ela tinha acabado de sair do Trem da Alegria, ela até gravou, eu acho, o disco de 87 do Trem da Alegria junto com eles, mas já gravou um projeto solo na época, o disco Pat, de 1987, que trazia também já no seu tracklisting a canção Festa do Amor, que fez muito sucesso e que era tema da personagem da Carla Marins na novela, né? A espiritada Carla Marins, a personagem da Carla Marins na novela. Também falando já sobre algumas outras curiosidades sobre essas trilhas, é que algumas canções que estão presentes nesse primeiro disco, elas não foram compostas para a novela, mas suas gravações foram produzidas para essa novela, que é o caso de Desafinado, na voz de Gal Costa, né? Gal Costa, que infelizmente perdemos recentemente, nesse mês de novembro também. Assim como Erasmo Carlos, que Erasmo Carlos também em breve vai ganhar um vídeo aqui no Safra 92 falando sobre os seus temas de novelas. Gal já tinha gravado Desafinado para o disco Índia, da década de 1970, né, 73, se eu não me engano. Mas para a trilha de Bambolê, ela fez uma nova gravação, né, pôs sua voz numa nova gravação, no novo arranjo, assim como um popurrí produzido pelo Roberto Menescal com as canções Ela é Carioca, Rio e Garota de Ipanema, um popurrí instrumental, né, regido pelo Roberto Menescal na época.
E assim também como a gravação de Eu Sei Que Vou Te Amar, da Carla Daniel, né, a atriz Carla Daniel, filha do Daniel Filho, que estava iniciando a carreira como cantora e como atriz nessa época. Se não me engano, ela também está no elenco da novela, né? Também está no elenco da novela, sim. E ela estava cantando aqui essa gravação de Eu Sei Que Vou Te Amar, que foi feita para Bambolê. No caso da trilha 2, né, ainda que aqui a gente também tenha alguns rocks sendo misturados com canções da Bossa Nova, como no caso de Desafinado, como no caso desse Popurrí que eu falei para vocês, e sobretudo esses dois estilos, né, esses dois gêneros captam muito o tempo, né, a época em que a novela se está ambientada, né, a época em que a novela se passa. Nesse período aí no final dos anos 50 que a gente tinha o rock bombando lá fora e aqui também, né, o rock americano sobretudo, o rock estrangeiro, e a bossa nova dando seus primeiros passos ali com João Gilberto no final da década de 1950, sobretudo, né? Mas na trilha 2 a gente tem um equilíbrio maior de canções rock, né? Nessa trilha aqui, no volume 2, a gente tem um equilíbrio maior entre as canções de MPB, mais puxadas para essa questão dos ritmos mais dois para lá, dois para cá, né? Incluindo Bossa Nova. E a gente tem mais canções e mais artistas internacionais. E nessa trilha aqui a gente tem a primeira aparição, né, no volume 2, a gente tem a primeira aparição da canção Blue Moon, na voz dos The Marshalls, que foi tema da novela O Beijo do Vampiro, né, tema de abertura da novela O Beijo do Vampiro, que também estava no ar em outra novela do Canal Viva, que era Alma Gêmea, né? Em Alma Gêmea a gravação foi feita pelo SNZ e era a música que era ouvida durante as vinhetas do intervalo. Então, como curiosidade, a gente ouviu no Canal Vivo a canção Blue Moon pelo menos 3 vezes em 3 gravações diferentes, né? Aliás, em 3 oportunidades diferentes, em 2 gravações diferentes. Na trilha de Bambolê, na trilha de Alma Gêmea e na trilha de O Beijo do Vampiro. Ainda que no CD, a versão do CD de O Beijo do Vampiro seja diferente da versão da abertura e, consequentemente, diferente dessa versão que está aqui no disco de Bambolê. Essa versão do disco de Bambolê é a mesma que a gente ouve na abertura, mas não é a mesma que a gente tem no CD nacional da trilha O Beijo do Vampiro. É uma versão diferente que eles colocaram lá. Sabe por quê? Bom, eu acho que se você tem esse disco aí, é hora de tirar ele da estante, passar um paninho e pôr na sua vitrola, como a Patrícia Marques canta na canção Festa do Amor, para poder curtir e acompanhar Bambolê junto com esses discos, porque são discos maravilhosos, sobretudo o volume 1, tem canções muito legais, muito interessantes aqui. E é hora também de curtir Bambolê no Viva, sobretudo porque é uma oportunidade que a gente tem de ver uma novela que nunca foi reprisada na tela do Canal Viva, sendo exibida na íntegra e a gente podendo rever ela no Globoplay a qualquer momento. E é claro que para quem não tem Canal Viva e não consegue assistir, né, através do próprio canal, vendo ao vivo, né, enquanto a novela está se desenrolando, com certeza a partir de julho ou agosto do ano que vem, o Bambolê vai entrar no catálogo do Globoplay definitivamente, né, para quem assina o Globoplay. Então, desde já, eu agradeço a vocês por estarem ligados em mais um vídeo aqui no canal Safra 92, falando sobre o que a gente gosta, trilhas de novela. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário falando se você gosta dessas trilhas também e qual a sua música predileta. Conta também se você tem alguma lembrança, né, se você já era mais cedo nessa época, se você tem alguma lembrança da novela, das trilhas, se você tinha essa trilha em casa, se você ainda tem. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva para poder conferir as novidades que a gente tem e que vamos trazer para cá, para o Safra 92 daqui por diante,
se eu conseguir manter essa regularidade boa de vídeos aí acontecendo toda semana aqui no YouTube. Se você puder compartilhar esse vídeo na sua timeline também, eu vou agradecer muito, eu vou adorar. Eu espero que na próxima minha voz esteja melhor e que eu não sue tanto com essa jaqueta de couro. De preferência, eu não quero estar com ela da próxima vez que a gente se encontrar. Eu espero também estar melhor dos sintomas de Covid, da Covid. Espero poder estar entregando outras boas notícias aqui para vocês, né, no plural. Então, até a próxima. Tchau, abraço, se cuidem, usem máscara. Eu peguei Covid mesmo usando máscara. Então, se cuidem sempre, sobretudo para a gente poder viver um final de ano mais tranquilo em relação ao que a gente viveu nos últimos 2 anos, né, em relação à Covid e tal. Então, abraços e até uma próxima, a qualquer hora, aqui no Safra 92. Tchau.